Paz do Senhor a todos. Quero parabenizar vocês pela criatividade, né? Jovem é muito bom. Uma vez uma velhinha falou assim: todo jovem é bonito. Aí eu era jovem, eu pensei, acho que essa velhinha está me conversando. Aí ela foi e explicou: os jovens não têm rugas. Você olha em todos, realmente, no sentido que ela falou, ela está correta. Todos os jovens são lindos, são bonitos, né? E a gente viu aí o Marcos Vinícius, tem tudo para ser um grande pregador da palavra de Deus. O nome Lucas, eu sei que tem muitos aqui, mas pelo menos que a gente viu, pude ver uma reciclagem. Para isso, é claro, tem que esforçar muito, paga um alto preço, e Deus dá muita coisa boa. Eu sei que a gente acompanha os relatórios, os trabalhos dos jovens, então um trabalho assim arrojado, muito abençoado mesmo. Quero parabenizar vocês. Eu não sabia que vocês tinham esse equipamento assim, tão sofisticado para memorizar aí para vocês, registrando para vocês ver futuramente, né? Eu creio que está colocando aí para o mundo inteiro. Se você trouxe Bíblia e quiser ler comigo, Filipenses capítulo 2. Então, Tiago, Deus abençoe pelo convite. A gente não vai ler tudo não, vamos procurar resumir. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler o verso 7 e 8. Então somente, vamos procurar resumir aqui. Vou ver se eu falo tudo em 20 minutos, tá bom? Uma vez eu fui pregar em Firminópolis, foi tão bom o culto, era festa, fui no lugar do pastor de Pomunópolis. Era horário de verão, e faltava 5 para as 10, ele passou para mim pregar. Eu preguei 3 minutos e devolvi ao pastor, porque antes de mim uma missionária de Brasília deu uma palavra poderosa, maravilhosa, não havia necessidade de pregar. Voltei satisfeito do Pomunópolis, entendeu? Mas aqui, com 20 minutos vai dar para mim falar quase tudo que a gente preparou aqui, tá bom? Filipenses 2, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pode sentar. A gente vai falar um pouquinho sobre o servir. O servir, a gente tem que sair de si mesmo. Eu coloquei até alguma coisa aqui anotada. Às vezes a gente envolve tanto tempo que não tem tempo para mais nada, só para a gente mesmo. Não é assim? Você já observou isso? Eu não tenho tempo, eu não posso, está difícil, é tanta dificuldade. E aí atrapalha a gente servir uns aos outros. E só que nós devemos desprender de nossas ansiedades, de nossas tarefas, de nosso pouco tempo, e fazer sobrar tempo para as pessoas também, né? Olhando, quando a gente está servindo, às vezes a gente não pensa sobre aquilo ali. Que o servir, o que diz lá? É um convite que Deus faz para a gente dar continuidade à obra dele. Porque tem muito tempo eu ouvi um pastor ensinando: Jesus não vai descer na terra para pregar o Evangelho. Jesus vai usar as nossas pernas, as nossas bocas, para fazer aquilo que ele começou, que é evangelizar as pessoas. O Marcos Vinícius, por exemplo, ao ouvir a palavra de Deus, em seguida, ao ouvir o convite, quem quer ser crente? Às vezes você pensa assim: eu nem vou perguntar isso no colégio, isso aqui tem tantas autoridades. Quem sabe é um lugar que está cheio de autoridades. A gente perguntar: quem quer Jesus? Muita gente fala: eu quero. É claro que a pergunta, quem quer Jesus, ela é feita no sentido da pessoa que quer seguir Jesus, obedecer a Jesus, trabalhar para o Senhor Jesus. E o Marcos Vinícius, ele rapidamente
reconciliou, ou que seja, conforme ele disse, ele quis aceitar o Senhor Jesus pela primeira vez, porque ele achou que antigamente ele foi empurrado, mas agora ele foi convencido pelo Espírito Santo. E quando a gente aceita Jesus, logo a gente precisa de servir ao Senhor dos Exércitos. Porque tem hora que, olha, se a gente perguntar, quando Deus convidou Jesus para descer à terra, será que Jesus estava tranquilo no céu? Ou ele estava ocupado? É claro que ele estava ocupado, ele estava servindo ao Senhor. Mas o que ele fez segundo o texto? Ele deixou a glória, ele se esvaziou, não é assim? Ele deixou as alturas e desceu a uma terra de gente má, de gente que realmente queria que ele sofresse, né? Estava cansado quando chegou ao poço de Jacó. Todo mundo sabe, Jesus chegou no poço de Jacó perto do meio-dia, com fome. Os seus discípulos falaram assim: Jesus, nós vamos comprar marmitex ali na cidade, você pode ir. E ele ficou. Quando ele ficou, chegou uma mulher envergonhada, ela tinha a vida bagunçada, ela foi buscar água nesse horário, porque nesse horário ela não ia encontrar com as pessoas junto àquele poço. Mas quando ela chegou, Jesus já estava lá esperando. Todos sabem, os dois tiveram diálogo. Jesus aproveitou a água para pregar o Evangelho. Resultado, Jesus estava cansado? Tá. Jesus estava com fome? Estava. Mas ele começa a evangelizar a pessoa, porque para isso ele foi chamado, para isso ele veio. E ele evangelizou aquela pessoa buscou o povo da cidade de Sicar, veio junto ao poço de Jacó, e Jesus não almoçou. Primeiro ele pregou a palavra de Deus. Resultado, olha, aquele grupo familiar, Jesus e a mulher, rendeu para Jesus, a cidade inteira converteu ao Senhor, certo? Vocês podem ler lá em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, vocês vão ver essa história aí. O cuidado com as desculpas. Gente, todo mundo tem suas desculpas. Todo mundo tem. Eu sou ruim para falar, eu tenho vergonha. Quando eu chego na frente, é muito difícil. Teve um no setor Martim que tinha vontade de pregar e a mensagem dele 7 minutos. Irmãos, quando eu olho a cara de vocês, mas é difícil, irmãos. Irmão, eu passei uma luta semana passada, mas foi muito difícil. Aí é difícil demais, muito difícil. É difícil. Foi 7 minutos até que a pessoa sentou e não saiu nada. Todo mundo tem as desculpas, não tem? A irmã Milena está encontrando dificuldades na faculdade. Tem muitas pessoas em nosso meio que não acreditam que Deus existe, não acreditam que Jesus morreu, ressuscitou. São muitas pessoas. Mas continue falando. A palavra de Deus que sai da sua boca, ela é um martelo, que ela vai quebrando a pedra, vai fazendo um pozinho da pedra até a pessoa realmente converter. Vamos ler em Gálatas, não sei se é possível, linguagem de hoje, Gálatas 5:13. Vamos todos juntos? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha, se a gente ficar nessa natureza humana, a gente vai ficar só com desculpa, não vai fazer nada. Mas se a gente usar o amor de Deus, aí não tem jeito. A gente vai levantar de madrugada, na hora de almoçar a gente vai estar pregando. Eu não quero dizer para vocês perder sono, nem passar fome. Mas o que eu quero dizer, se for necessário salvar uma vida, sim, faça esse sacrifício. Porque esse sacrifício, ele faz parte do amor de Deus. Gálatas 5:13, linguagem de hoje, é aquele texto. Por que somos devedores? Por que devemos ganhar almas? Porque a gente é devedor. Eu estou aqui, sabe por quê? Minha avó e um pastor pregou para mim. Eu não aceitava.
se um jovem fosse pregar para mim que era jovem, eu fazia algumas perguntas, e logo eu descobri que ele não dava conta de responder. Eu falava para ele desse jeito: vai estudar a Bíblia, vai aprender a Bíblia, para depois você vir me ensinar. Está vendo tanto que eu era terrível? E minha avó, com jeitinho, foi ajeitando, e um pastor teólogo me pegou de emprego e foi ajeitando. O que eles injetou em mim? Desejo de ler a Bíblia. Aí eu peguei para valer mesmo. Aí eu queria ler, eu queria saber, tudo que era dúvida eu anotava, eu saía de Palminópolis, eu vinha no pastor presidente Geraldo Mariano fazer pergunta, porque o pastor de Palminópolis não dava conta de me responder. Aquilo que eu não dava conta, eu falava: eu posso ir lá? Pode. E eu vinha e ele me ensinava. Quer dizer, até hoje, se eu não sei o que eu não sei, eu procuro aprender. Até hoje eu luto muito mesmo. Às vezes com um versículo eu fico vasculhando até eu aprender. Depois eu vou tirar a prova se eu estou correto com a minha interpretação. Eu acho que todos devem fazer isso para ser bem seguro. Então, por que devemos ganhar almas? Porque a gente é devedor, né? E olhando para a Bíblia, se você ler Romanos 14, 15, você vai descobrir que você é devedor. Eu sou devedor. Olha, quando recebemos o Evangelho, ficamos devedores até anunciar a outro. É igualzinho uma peteca. Vocês gostam de atividades? Se eu jogar uma peteca para vocês aqui, ninguém quer deixar a peteca cair, gente. O Evangelho, comparado com a peteca, Jesus fez assim, para os discípulos. E os discípulos continuou batendo a peteca sem deixar ela cair no chão. E surgiu a igreja primitiva. E essa peteca está no ar, ativa até hoje. Nós não podemos deixar esse Evangelho cair por terra. Nós temos que sempre estar arremessando ele nos lugares por onde nós passarmos, né? Olha o que diz: eu sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes, assim quanto é em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Paulo diz que era devedor a essas pessoas, a gregos, a bárbaros, a sábios e também a ignorantes, pessoas que não entendiam o Evangelho. Nós somos devedores, sim. É por isso que nós temos que fazer nossos grupos e pregar a palavra do Senhor. Por que anunciar o Evangelho? Por quê? Vamos lá. Pois a maioria estão andando na estrada larga. É a maioria, irmãos. Olha o tamanho da cidade, olha o tanto de crente. A maioria está caminhando no caminho largo. E conforme está dizendo lá, uns porque quer e outros por não saber. Eu lembro um dia que o caboclo pegou uma fila, eu vi a reportagem, uma fila grande, o repórter chegou: por que o senhor está nessa fila? Eu não sei não, eu achei essa fila grande, eu acho que é coisa importante, eu entrei para não saber. Então tem muita gente na fila muito grande aí no mundo, sem saber, está achando que tudo está tudo bem, mas tem que ouvir a palavra de Deus para a pessoa entender que tipo de fila é essa, né? Mais mãe. Quem pode ganhar almas? É o pastor, é os obreiros, é os cantores. Lá diz, todos os crentes. Interessante que nós vamos ver mais um ponto ali. Os pregadores em público são poucos. Vocês podem contar aqui em Palmeiras, tem muitos crentes. Uma pessoa que prega aí para 1000 pessoas, são poucos. São um pouquinho. Mas acontece que no trabalho de grupo familiar, aí vem uma quantia bem maior. E individualmente, nós podemos dizer que todos nós somos chamados a ganhar almas. Marcos Vinícius, Lucas, as irmãs jovens, todos os irmãos, todo mundo, nós fomos chamados para ganhar almas. Até o pai e a mãe que dizem: eu não tenho tempo, meus meninos não dão sossego. Eles devem ganhar os filhos, eles devem pregar os filhos, tem que começar em casa. Não é desse jeito? A gente que é pastor, elege com as pessoas: essa netinha aqui, pastor, misericórdia, isso aqui não tem jeito de ir na igreja nem nascer. E outros falam: esse menino é custoso demais e tal. É uma bênção, né? Só que a pessoa tem que entender, tem que ganhar pelo menos essa para Jesus, né? O
funcionário deve evangelizar o patrão. Vamos ver um exemplo muito bonito aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Eu trabalhava no Bradesco, eu passei para Jesus. Eu tinha vergonha. Eu olhava no gerente, aí o subgerente era crente, líder de jovem, falou assim, ó, próximo culto você vai dirigir na praça, e o gerente vai estar, todo mundo vai ser muito bom. E eu já tremi as mãos, sem misericórdia. Eu dirigi um culto na frente do meu gerente, então eu tinha vergonha. Mas resumindo, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, aí eu queria pregar para o gerente, eu queria pregar para o prefeito, eu queria pregar para os fazendeiros, eu fiquei morrinha mesmo, não dava sossego para o povo. Eu sentava junto com o gerente e começava a pregar para ele. Olha um exemplo aqui glorioso que a gente tem. É aquela menina que foi levada de Israel para a Síria. E lá na casa de um general chamado Naamã, o que ela fez? Ela disse, o que ela disse lá? Ela disse, ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Essa foi a mensagem. Ela e a patroa: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele sararia da sua lepra. Essa foi a mensagem. A mulher não aguentou, contou para o marido, o general Naamã, e Naamã pensou: eu estou enrolado, eu vou morrer. Ele foi lá nesse profeta, todo mundo sabe, o profeta mandou ele tomar banho no rio, mergulhar 7 vezes e ele ficou curado. Agora presta atenção no que vem ali. Uma pregação individual salvou a vida. Irmãos, presta atenção, é difícil pregar desse jeito, fazer igualzinho essa jovem. Ela estava num lugar estrangeiro, ela pregou para a pessoa da alta, mas não é difícil. Ela conhecia o potencial do profeta, ela conhecia que Deus o curaria. Olha, lepra era incurável, quem sofria morria de lepra, e ela teve a coragem de falar isso aí. Ela lascou uma profecia. E é interessante, uma pregação individual salvou a vida de um general, trouxe paz para a família, para o rei, para aquela nação, para aquele exército. Uma pregação muito rápida, não foi nem 1 minuto, mas provocou tudo isso na vida de um homem. Como podemos ganhar almas? Vamos ver. Usando a grande compaixão. Se a gente tiver dom, não ganha almas, não tem jeito. Não tem como. Porque tem muita gente que não presta na rua, para todo lado. Se a gente vai ver um exemplo aqui, é perigoso a gente acontecer isso também. Olha, Jesus viu, sempre ele via a multidão, ele tinha grande compaixão pelas multidões. Ele curava, ele expulsava demônio, ele libertava pessoas de tudo que era problema, ele fazia essas bênçãos, né? Por que ele tinha compaixão? As pessoas eram desgarradas, desligadas, não tinha comunhão conforme vocês têm, né? Eram pessoas que agiam de forma errante, não como vocês que procuram sempre agir de forma correta. Mais um. Para ganhar almas, ele não pode falar defeito da pessoa, senão a gente perde. Vamos ver um exemplo aqui. Jesus estava ganhando uma alma e tinha um camarada lá, o anfitrião da casa, começou a falar mal de uma pessoa. Olha, falar de assunto louvável a vida daquele que desejamos ganhar. Então a gente tem que fazer isso. E ali era um encontro, pode ser mais um, de uma mulher pecadora. Jesus foi convidado em uma casa para jantar, e a mulher ficou sabendo, ela foi também. Só que o costume na época, quando Jesus chegasse, tinha que colocar uma água na bacia, vir com a toalha, lavar os pés de Jesus, enxugar com a toalha. O Simão não fez, o anfitrião não fez isso, mas a mulher pecadora fez. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxugou com seus cabelos, ela adorou Jesus, ajoelhou perante ele. Veja bem, só que a gente nota que Jesus não falou defeito, e o camarada, o anfitrião, ficava assim: mas se Jesus fosse profeta mesmo, ele descobriu que essa mulher não vale nada.
Como que ele não dando para essa mulher? Por que ele está aceitando isso? Às vezes a gente que está na igreja, está abençoado, quando a gente vê uma pessoa totalmente perdida, a gente nem olha, nem cumprimenta, nem aproxima da pessoa e nem aceita, muitas vezes, a pessoa vir adorar o Senhor. Aconteceu isso aí. O camarada só via o lado ruim. É interessante, a gente não deve olhar no passado, deve olhar no momento, a oportunidade que a pessoa está tendo de resolver o seu problema, porque a Bíblia, o próprio Jesus disse, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então o camarada não queria que a pessoa fosse Jesus. Pare e pense, se a gente for nessa, nunca que a gente vai levar uma pessoa dessa à igreja, nunca que a gente vai convidar uma pessoa dessa para vir ao culto. E a gente tem que mudar isso aí, a gente tem que ter compaixão e grande, porque Jesus usou de grande compaixão e explicou para ele, olha, ela está recebendo maior perdão, porque ela tem maior pecado. E eu quero dizer para você, Simão, você já está perdendo para ela está trabalhando melhor do que você. Essa é uma questão. Às vezes a pessoa chega a semana passada na igreja e começa a trabalhar melhor do que eu, melhor do que você, e já está há muito tempo. Essa pessoa, Jesus comprovou, ela está trabalhando melhor que você, porque você não lavou meus pés, ela lavou. Você não enxugou meus pés, ela enxugou. Você não me beijou, ela beijou meus pés. Está entendendo? É um perigo muito grande da gente acomodar. É por isso que os grupos familiares existem, para ir até onde as pessoas estão, para que as pessoas recebam uma grande bênção do Senhor. Qual é o papel do anfitrião? Eu já falei, pode passar, estou resumindo o máximo aí. Na evangelização, olhar para os pontos positivos, né? O que o pecador estava fazendo foi louvável a Jesus. Jesus não olhou pelos erros. Você pensou se Jesus for olhar para o nosso pecado? Jesus sabia que ela estava vindo ali para receber perdão. Olha, o pecado único que não recebe perdão é quando Deus está operando e você fala, é o capeta. Aí chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão, mas o resto, se você for a Jesus e falar assim, me perdoa, ele já sabe que você está indo para ser perdoado, então ele vai louvar a sua atitude. Pode passar. Exemplo da jovem mãe, avó e anciã. Vou dar um exemplo aqui, para que não aconteça com ninguém. Uma mulher na Argentina, ela era jovem, e Deus falou com ela nitidamente que ela seria uma missionária, deveria pregar a palavra de Deus. E ela se encheu de alegria, mas estava embaraçada. Ela falou o seguinte, eu tenho que terminar minha faculdade, porque está muito difícil, não sobra tempo para mim. A hora que eu terminar a faculdade, aí sim eu consigo. Resultado, ela casou, gerou o primeiro filho, menino pequeno, é normal, também toma tempo. Aí eu disse, vou esperar a minha criança crescer, eu vou começar a fazer a obra de Deus. E ela foi lutando, a criança cresceu, ela facilitou, a criança casou, veio o neto, ela foi cuidar do neto. E não teve tempo, não pregou a palavra de Deus. Aos 65 anos de idade, aí ela resolveu pregar a palavra de Deus, mas não pregou. Deus mandou uma pessoa lá, desconhecida, não sabia o endereço. Deus faz isso. Ele fez com Ananias, vai à rua direita, na casa tal, tem alguém lá para você orar por ele. E Deus fez com esse alguém, desloca, sai, a pessoa levanta, toma um táxi, para no endereço, o Espírito Santo fala assim, aciona a campainha nesse número tal. Ele acionou, saiu uma senhora, ele já sabia até o nome, porque o Espírito Santo falou, eu esqueci o nome agora. A senhora chama fulano de tal, sim. Olha, eu vim trazer um recado de Deus para a senhora. Ela falou, olha, aí ela quis justificar, eu vou fazer a vontade de Deus, vou começar a pregar. Aí ela contou a história todinha que eu contei para vocês aqui. E ela falou, eu começo a pregar amanhã. E o mensageiro falou assim, olha, Deus manda falar para a senhora, o teu tempo acabou.
Você não tem tempo mais de pregar. E Deus manda dizer para você que muitas almas vão para o inferno porque você deixou de pregar a minha palavra. O seu tempo acabou. Naquela noite não morreu. Certo? Se Deus falar com vocês, pelo amor de Deus, não se embarace com faculdade, com filhos, com netos. Faça a obra de Deus. Vocês têm que arrumar um jeito para fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus estava ocupado, Ele desceu. O Senhor Jesus estava cansado, com fome, mas Ele pregou. Ele estava com sono, perto da meia-noite, Ele pregava para Nicodemos. A igreja é desse jeito, tá bom? Olha, vocês são sábios, são pessoas muito bem entendidas, servos e servas do Senhor. Vocês podem fazer muito para Deus. Pense nisso. Evangelizar é preciso como nunca, e a peteca está de mão em mão, que é o Evangelho, e você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte, para que ela nunca caia, ela continue sempre atingindo pessoas, e as pessoas entrando em atividade, para que essa peteca, esse Evangelho, nunca venha cair por terra. Deus abençoe vocês, muito mesmo, por estar aqui nesta reunião. Deus abençoe, irmão Tiago, pela oportunidade.